Pessoal, vamos para a nossa live de hoje falando sobre tocar limpo. Meu nome é Misa Júnior, sou músico profissional, produtor musical e tenho compartilhado bastante conteúdo aqui no meu canal, no meu perfil no Instagram e no Facebook. Antes de iniciar, quero pedir para você se inscrever, dar o seu like, comentar e compartilhar aí no grupo de louvor ou para algum músico que você sabe que vai interessar nesse assunto. Gente, por que é importante tocar limpo? Por que eu insisto bastante nesse assunto? E é um princípio meu nas gravações, quando eu toco ao vivo, é tocar limpo, tocar de forma transparente, que soe tudo que você tocar, cada nota, cada acorde, cada inversão, timbre, soe bem, ok? Tocar limpo vai valorizar a tua execução, vai valorizar o timbre do seu instrumento e também vai valorizar os outros músicos. Você acaba fazendo com que soe bem toda a banda, além de soar bem o teu próprio instrumento. Você tocar limpo, de forma bem pensada, bem planejada, bem treinada, usando bem o pedal de sustain, e algumas dicas importantes nós vamos ver hoje. Como que você pode melhorar a tua execução do pedal de sustain? O melhor teste que você pode fazer para saber como que está o seu uso do pedal é tentar tocar sem o pedal de sustain. Se você tem muita dificuldade de tocar sem o pedal de sustain, provavelmente a sua execução com o pedal não está sendo muito legal, está sujando demais, você está usando muito o pedal de sustain, por isso você depende muito do pedal de sustain. Treine tocar um pouco sem o pedal. Põe qualquer timbre, um timbre até de Rhodes, e toque um pouco sem usar o pedal. Isso aí vai te ajudar a não depender tanto do pedal. Consequentemente, você vai acostumar a usar o pedal mais dosado. Não ficar o tempo todo apertando o pedal ali, deixando soar de um acorde para outro. Acaba sujando a tua execução. Por exemplo, uma execução como essa, com exagero de pedal, ela ia ficar mais ou menos assim. Tá vendo como suja? Eu usei o pedal nas mudanças de um acorde para o outro, mas deixando um pouquinho o pedal, e acaba que a execução fica embolando, você não percebe com clareza as mudanças de acorde, porque o pedal está sempre chegando depois e está embolando um acorde no outro. É muito importante você ter esse timing do pedal, você soltar o pedal antes da mudança de acorde. Por exemplo, de um Ré para um Sol menor. Se você muda depois, você perde aquele efeito da mudança do Ré menor, do Ré maior para um Sol menor, sai de uma tônica para um quarto grau menor, que é uma passagem bonita. Se você não soltar o pedal bem no tempo certinho, você percebe que você valoriza muito mais a mudança, dá muito mais impacto na hora que você ouve o acorde. Logo depois, ali na mudança, se você solta o pedal no tempo certinho, ok? Muito importante fazer esse treino de tocar sem o pedal, de apertar e soltar ele no tempo certinho das mudanças, para não soar embolado. Uma outra situação que é muito comum de soar embolado é quando tem passagens harmônicas rápidas, assim, por exemplo, uma cromática. É muito comum, porque vai fazer muitas mudanças de dedilhado, acabar esquecendo o pedal apertado e só assim, ó. Você perde aquele efeito cromático, porque você já misturou dois acordes aqui, ó. Então, numa passagem como essa, nem precisaria o pedal, mas se você quiser usar, você tem que usar ele no tempo certinho de cada mudança. Ou tocar sem o pedal. Mas se comprometer
que os acordes soem limpo no tempo deles, mesmo que seja um tempo curto. O acorde precisa soar só ele naquele tempo, mesmo que seja meio tempo. Vai ser Fá aqui, ó, Fá menor, ele tem um meio tempo para soar, mas aquele meio tempo tem que ser só dele. E se você usar da forma errada o pedal sustain, você vai trazer a sonoridade do acorde anterior no tempo que era para ser só o Fá menor, fica um Fá sustenido menor e um Fá menor soando junto, entendeu? Você perde esse efeito da passagem harmônica. A gente tem aquele pedal de piano que é grandão e um pedal menorzinho, mais chatinho, né? O pedal de piano, ele é legal para você usar, ele é melhor para usar, um pedal mais caro e mais confortável de tocar, mas quando você está sentado, ok? Quando você está em pé, aquele pedal ele confunde um pouco, porque a gente não tem a mesma mobilidade de levantar o pé quando a gente está em pé, ok? Você não levanta tanto o pé quando você está sentado. E o que acontece é que às vezes você não levanta o suficiente para secar na passagem de acordes. Você pensa que você soltou o pé e não soltou o suficiente. No play ali, numa execução, é muito comum isso acontecer. Então quando você vai tocar em pé, é melhor usar o pedal mais chatinho, mais baixinho. Da Yamaha eu acho que são os melhores, ele é bem baixinho, ele funciona bem, muito difícil dar mau contato, dá problema. Eu tenho um há muitos anos aqui, não dá problema. Se você prefere o pedal de piano, que eu gosto muito também, o momento de usar é quando você toca sentado, ok? Tocou sentado, você tem essa mobilidade melhor de levantar o pé. Provavelmente você não vai ter esse problema de não levantar o pé suficiente e acabar não secando a nota na mudança de acorde de um para o outro. Tem uma live, você vai ver ela, o link dela aí em algum lugar na tela, live 17. Tem um exercício bem legal para você fazer esse treino com pedal de sustain. É um exercício de harmonia, mas muito legal de você fazer o treino com pedal de sustain para que não embole um acorde no outro. Clica aí para você fazer esse treino aí depois, ok? Bora para frente aqui, falar da mão esquerda. É muito comum embolar muito a mão esquerda aqui na execução, principalmente piano acústico. É uma tendência dos tecladistas exagerar essa execução, ok? Mas existe um problema, que existe um limite de intervalo no grave, tá? Então, você não ouve da mesma forma um dó e um ré, por exemplo, ou um dó e um mi, aqui no grave da mesma forma que você ouve aqui 2, 3 oitavas acima, tá? Então existe um limite de intervalo que com certeza vai embolar se você estiver tocando uma ou outra nota diferente do baixo, por exemplo. Você pode usar essas oitavas na mão esquerda, mas precisa ser numa frase específica. Por exemplo, você tem um trecho que faz isso aqui. É uma frase que soa bem você fazer um apoio ali na mão esquerda. Um início de refrão, bem na cabeça, só a primeira nota. Isso daí, estando de acordo com o arranjo, com a execução do baixo, é legal usar, mas precisa ser pensado, não pode ficar o tempo todo aquela mão esquerda cruzando notas com o baixo, ok? Porque não vai embolar só com o baixo. Todos os instrumentos têm excessos de grave, violão, guitarra, o próprio teclado, o contrabaixo, a própria bateria já tem muito grave nos timbres, não só no bumbo, mas no timbre geral da bateria. Então não se preocupem, vai faltar grave, eu quero que tenha peso. O grave sempre sobra, pensa nisso. Pensa que o grave sempre sobra. Então vai usar a mão esquerda aqui em oitava, tem que ser num momento específico, ok? Num momento pensado, ensaiado, treinado. Não é aleatoriamente assim, sai tocando na mão esquerda que vai soar sujo, a tua execução vai soar muito embolada e acaba soando toda a banda embolada. Tem uma live minha também, você vai ver em algum ponto na tela, a live 10. Veja ali o piano como que eu gravei. Tem trechos que eu apoio a mão esquerda, trechos que eu aproximo a mão esquerda da mão direita. Então ali tem um exemplo bem legal de quando usar a mão esquerda um pouco mais as oitavas, quando trazer mais próximo a execução da mão direita. Faz da mão esquerda mais complemento da execução da mão direita do que uma execução isolada aqui apoiando muito as tônicas o tempo todo. Complementar frases, complementar inversões de acordes, ok? Deixa a mão esquerda trabalhar como se fosse uma mão só com a mão direita, ok? Deixa ela
pertinho da mão direita. E quando necessário, quando combinado, quando o arranjo pedir, vem com as oitavas na mão esquerda. Bora para frente, vamos falar um pouquinho sobre a execução ideal para cada timbre. O piano acústico ele é um timbre muito legal de deixar soar, por incrível que pareça. Às vezes a gente quer pegar o piano acústico e quer fazer arpejos, e quer fazer frases, encher de execução, mas o piano acústico ele é um timbre legal de você ouvir ele soando. Então não hesite em deixar soar um acorde. Você valoriza o timbre, dá tempo do piano soar e preencher a música, dá espaço para guitarra, dá espaço para violão. Ah, mas é uma execução muito simplória, não se preocupe com isso. Isso é tocar de forma inteligente. Não vai demonstrar que você toca menos, vai demonstrar que você tem mais maturidade, que você tem pé no chão e que você sabe explorar bem o timbre que você está usando. Deixar um acorde soar não denigre em nada a tua execução, valoriza a tua execução, ok? Experimente deixar soar o piano, ele é um timbre lindo para soar, para você ouvir aquele sustain do piano, ok? Ouça o acorde na música, ok? Deixe soar, não hesite em deixar soar, tá bom? Um ponto importante, uma execução muito comum é aquela condução de um acorde por tempo, ok? Essa é uma execução bem comum do piano, mas precisa ter muito cuidado, porque apesar de simples, ela é uma execução muito fácil de sair do tempo, ou de correr ou de atrasar. Então preste muita atenção no tempo. Se tiver um metrônomo junto, se não tiver, fique concentrado para que você não corra, não atrase, não dá aquela sensação de insegurança para quem está cantando, ok? Como que você vai fazer esse treino? Com metrônomo. Você quando tocar com metrônomo e perceber que o metrônomo está te segurando, dá aquela sensação que está te amarrando, que a tua execução está amarrada, parece que está forçando você a ficar para trás, aqui a tua tendência é correr, ok? Eu tenho uma tendência a correr, então eu fico tocando, prestando atenção no metrônomo, parece que o metrônomo está atrasando, mas o metrônomo não atrasa, ele é um computador, é uma batida ali, precisa por minuto, por segundo, não está oscilando o metrônomo, é a tua execução que está correndo, ok? Preste bastante atenção. Se você sente que o metrônomo está te segurando, você tem tendência a correr. Se ao contrário, se você sente que o metrônomo parece que está querendo fazer você tocar rápido, é que você tem uma tendência a atrasar, que é uma tendência não tão comum. A maioria dos músicos tem a tendência de correr. Bora para frente falar do Rhodes. Esse é um timbre muito legal de você preencher a harmonia, por exemplo, numa música que não cabe um pad, ok? Então, deixe soar o timbre do Rhodes, ok? É um timbre que ele é muito legal de fazer rítmica com esse timbre. Só que você precisa ter um treino para fazer essa rítmica. Você precisa ter uma execução bem precisa para não embolar com os outros instrumentos. Então, a melhor forma é economizar a execução. É muito mais difícil para o tecladista fazer essa questão rítmica. A guitarra ela tem esse espaço, esse movimento aqui da execução com o braço que dá mais chance de precisão. Mesma coisa a bateria, né? A execução aqui do chimbal da bateria é muito parecido com a execução rítmica aqui da guitarra. Para o tecladista ele tem esse movimento aqui do pulso, às vezes só do dedo para fazer essa rítmica. É muito mais difícil de tocar de forma precisa. Okay? Não que não seja difícil para a guitarra, para a bateria, também exige treino. Mas para o tecladista a chance de ficar mascando ali a execução, tocando corrido, atrasado, é muito maior. Então exige um treino muito melhor de rítmica para você se arriscar a fazer esse tipo de execução sem embolar, sem cruzar. Tenha esse preparo, tenha o treino suficiente para fazer, ok? No Rhodes cabe algumas frases atrasadas, ok? Mas não é um atrasado porque você se perdeu no tempo, é um atrasado controlado, né? Como que é um atrasado controlado? Você atrasa de propósito, você sabe que está tocando atrasado, especialmente para o timbre do Rhodes, soa muito bem. Você está numa execução assim, por exemplo. 1, 2,
bem no tempo. Eu vou tocar atrasado um pouquinho agora, uma frasezinha. Eu fiz de propósito essa atrasadinha. Mas é uma interpretação. Eu sei que eu tô tocando atrasado e eu sei que eu preciso voltar no tempo. Não foi porque eu perdi o tempo. Bora pra frente falar do piano elétrico. Piano elétrico, o EP. Tô com um timbre aqui, tem vários timbres de piano elétrico. Vou usar um do Motif aqui. Essa é uma execução que precisa uma cautela ainda maior, ok? Não que não te dá liberdade de você executar com tranquilidade, mas você precisa pensar bem, porque tem bem mais brilho do que um piano acústico, tem bem mais sustain do que um piano Rhodes, então você precisa pensar muito bem na execução. O melhor caminho é pré-definir a execução que você vai fazer. Primeiro você tem que saber a música em qual colocar e pré-definir a execução. A parte A vai só deixar soando. 2, 3, 4, 1, 2. Deixa soando, ok? Se você pré-definiu isso, na hora, no momento, às vezes dá uma empolgação de querer fazer mais frases, de querer encher de mais notas. Não, deixa soar. Porque ele é um timbre muito fácil de embolar e existe também um cuidado especial com o sustain, tá? Frases ficam muito mais marcadas com a execução do piano elétrico. Execute de forma mais precisa. Não é um timbre que cabe uma execução mais atrasadinha igual o Rhodes. É muito difícil de você achar um lugar que cabe mais atrasadinho. É um timbre que exige uma execução mais precisa. Uma execução mais precisa, mais pensadinha, mais elaborada, ok? É um timbre para não inventar muita coisa na hora. Pré-define, pensa no que vai fazer e segue aquilo que você viu que soou bem num treino, num ensaio, e faz aquilo ali e toca de forma mais precisa, bem pensado no lugar certo. Gente, essas dicas que eu queria deixar para você hoje, para tocar limpo, tocar de forma que vai valorizar a tua execução, tocar de forma transparente, o teu som fica cristalino, transparente, definido. É muito importante ter esses cuidados com o pedal de sustain, a execução específica para piano acústico, específica para Rhodes, específica para EP, cuidar com a mão esquerda. Tudo isso vai valorizar a tua execução, vai deixar a tua execução mais refinada, mais limpa, vai valorizar os outros instrumentos e demonstra maturidade. Você é ouvido como um músico que pensa antes de tocar, que tem tranquilidade, que não se empolga, não cede para empolgação, sabe se controlar, sabe deixar soar o timbre. Isso ajuda demais, ajuda a igreja a participar cantando, ajuda os outros músicos. Aplique isso que a gente discutiu hoje aqui na live, coloque isso em prática. Assista de novo o vídeo para pegar mais detalhes, preste bastante atenção, faça anotações e traz esses conceitos para a tua execução, que você vai ver que o resultado vai ser bem legal, tá bom? Obrigado por ter assistido, não esquece de compartilhar, de dar o seu like, manda para a sua equipe de louvor, para os músicos, o grupo de músicos que você tem no WhatsApp, manda esse link, manda para músicos que você sabe que essa informação aí vai ser bem válida, vai ajudar bastante. Valeu, obrigado mais uma vez.